Por que certos pensamentos surgem do nada, carregados de medo, culpa ou desejo? Por que, mesmo sabendo o que é certo, você insiste em repetir os mesmos erros? E o mais assustador, será que forças espirituais estão manipulando sua mente sem que você perceba? Hoje eu vou te mostrar como os demônios estão agindo em silêncio, manipulando seus pensamentos, suas decisões e até sua fé. Esses caminhos são sorrateiros, mascarados de normalidade, e milhares de pessoas estão presas neles sem saber que estão sendo controladas. Até o final deste vídeo, você vai entender como se proteger. E com a última revelação que vou te contar, sua mente será impenetrável. A primeira estratégia demoníaca é plantar pensamentos que se repetem, até se tornarem parte de você. Isso acontece quando você começa a acreditar que aquilo que pensa é o que você realmente é. Como, por exemplo, você não vale nada. Você nunca vai vencer isso. Você nunca será perdoado. Já ouviu essas vozes dentro da sua cabeça? Isso é um ataque espiritual direto à sua identidade. Segundo Coríntios 10:5, diz que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Mas os demônios sabem que, se conseguirem influenciar seus pensamentos, eles podem controlar suas ações. E fazem isso devagar, como uma gota que cai dia após dia, até corroer a pedra. Esses pensamentos se repetem até parecerem naturais. A pessoa começa a pensar que ela é o que sente, e assim se afasta de Deus, da verdade, da paz e da própria realidade. Esse controle não vem de forma barulhenta, mas sorrateira, como uma serpente no meio da relva. Outra porta de entrada para o controle demoníaco é a culpa não resolvida. Deus perdoa quando há arrependimento sincero, mas os demônios trabalham para fazer você se sentir sujo, condenado e indigno, mesmo depois do perdão. Apocalipse 12:10 chama Satanás de o acusador dos nossos irmãos. Ele acusa dia e noite. A culpa que aprisiona, que rouba a esperança, que impede de se levantar, não vem de Deus. Ela é uma corrente invisível que prende a alma. E quanto mais a pessoa aceita essa culpa como parte de quem ela é, mais vulnerável fica às vozes que a querem manter no chão. Os demônios amam ambientes onde a culpa governa. Eles usam isso para impedir que você ore, leia a Bíblia, louve ou confie novamente. A mente entra em um ciclo. Eu sou um fracasso espiritual. Deus não vai me ouvir. Não adianta tentar. E assim, o controle se instala. Sem gritos, sem violência, apenas com mentiras bem colocadas. Outra armadilha usada para controlar a mente são os laços emocionais com pessoas que estão longe da luz. Relacionamentos baseados em carência, dependência ou manipulação são portas abertas para o controle demoníaco. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E Paulo alerta em 1 Coríntios 15:33: as más companhias corrompem os bons costumes. Os demônios usam relacionamentos tóxicos para plantar mentiras, desvalorizar a identidade da pessoa e sufocar sua fé. Às vezes o que parece ser amor é na verdade uma prisão espiritual. E quanto mais forte o laço, mais difícil se libertar mentalmente. Muitas pessoas estão emocionalmente ligadas a alguém que serve como canal para a opressão. E não conseguem romper porque acreditam que precisam daquilo, mesmo que estejam afundando. A mente vai sendo moldada pela dor, pela manipulação e pela falsa ideia de que, sem essa pessoa, não sou nada. Você quer saber quais são os sinais de que sua mente já está sendo manipulada? Quer saber como identificar quando um pensamento não é seu, mas foi colocado ali por forças espirituais? Vou te revelar isso agora. O medo é um dos instrumentos mais eficazes que os demônios usam para controlar a mente. Ele paralisa, distorce a realidade e bloqueia a fé. Quando a mente está dominada pelo medo, ela perde a capacidade de confiar em Deus e passa a enxergar o mundo como um campo de ameaças constantes. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo afirma:
porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso mostra que o medo opressor não é natural, é espiritual. O diabo planta medos irracionais, fobias, ansiedade constante, sensação de pânico, pensamentos catastróficos. Tudo isso é parte de uma guerra invisível. Ele faz a pessoa imaginar tragédias que nunca aconteceram, esperar pelo pior e viver na expectativa da dor. É como se a mente estivesse sempre em alerta, cansada, vigiando perigos que não existem. Essa tensão contínua abre portas para doenças emocionais e espirituais, e a pessoa se torna uma presa fácil para influências demoníacas. Outro caminho é a cegueira espiritual disfarçada de lógica. Esse caminho é um dos mais sutis e perigosos. Ele faz a pessoa confiar demais na própria lógica e rejeitar tudo que pareça espiritual. Os demônios usam argumentos aparentemente racionais para desvalorizar a fé, zombar da Bíblia e colocar dúvidas sobre a existência de Deus, do inferno, dos anjos e do mundo espiritual. Em 1 Coríntios 2,16 está escrito: "O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente." A mente começa a aceitar apenas aquilo que pode ver ou provar. O mundo invisível se torna imaginação. A oração se torna inútil. A palavra se torna simples metáfora. Aos poucos, a espiritualidade é abandonada e a pessoa fica vulnerável, porque já não enxerga o que está acontecendo ao redor dela no mundo espiritual. Essa cegueira é uma das maiores vitórias dos demônios, fazer a pessoa crer que eles nem existem. Outro caminho é a falsa liberdade. Siga seu coração. Essa frase parece bonita, mas é uma armadilha. Os demônios a usam para justificar decisões erradas, para incentivar a independência da vontade de Deus. A ideia de que o coração nunca erra contradiz a Bíblia. Jeremias 17:9 afirma: "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?" Quando uma pessoa é ensinada a seguir apenas seus desejos, sem considerar a verdade de Deus, ela se torna facilmente manipulável. Os demônios sabem como inflar desejos e vontades. Eles sabem como alimentar paixões erradas, sonhos corrompidos, decisões precipitadas. A falsa liberdade é o caminho mais rápido para a escravidão espiritual. E o coração, sem a luz de Cristo, pode ser enganado 1000 vezes, até o dia em que é tarde demais para voltar. Outro caminho invisível que os demônios usam é a ilusão de que alguém pode viver sem oração, sem jejum, sem leitura bíblica e ainda assim permanecer forte espiritualmente. Isso é uma cilada. O inimigo cria uma sensação de autossuficiência. A pessoa começa a pensar que já sabe o suficiente, que já orou o bastante, que já conhece a Bíblia. Com o tempo, ela diminui seu tempo com Deus, abre mão da vigilância e se torna morna. E então os ataques se intensificam, mas ela não percebe, porque já está fraca. 1 Pedro 5:8 nos alerta: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar." Quando a vigilância desaparece, o controle demoníaco se instala de forma silenciosa. A mente, que antes era guiada pelo espírito, passa a ser dirigida por sentimentos, opiniões alheias e estratégias malignas. Um outro caminho é a normalização do pecado. Esse é o caminho mais sorrateiro de todos, e também o mais eficaz, porque, diferente dos outros, ele não age com choque, nem com medo, nem com escândalo. Ele atua com calmaria, com disfarces, com justificativas. Os demônios sabem que o pecado escancarado assusta. Por isso, fazem o contrário. Vão normalizando o pecado aos poucos, tornando-o aceitável, tolerável e, por fim, desejável. Hoje, a mente humana está sendo bombardeada por mensagens que fazem o errado parecer certo. Filmes, séries, músicas, influenciadores e até líderes religiosos estão, consciente ou inconscientemente,
ajudando a suavizar aquilo que a palavra de Deus chama de abominação. A mentira se tornou estratégia. A traição virou busca pela felicidade. A pornografia é tratada como entretenimento adulto. A ganância se chama ambição. E o orgulho passou a ser autoestima elevada. Mas Deus não mudou. O que ele condenou antes ainda é pecado hoje. Isaías 5:20 já alertava sobre isso. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. O maior truque dos demônios não é fazer alguém pecar. É fazer com que a pessoa acredite que o pecado não é mais pecado. Quando isso acontece, o pecado deixa de gerar arrependimento. E sem arrependimento, não há libertação. A Bíblia diz que o pecado tem um processo. Ele começa com uma tentação, depois evolui para o desejo, até que se torna ato. Mas o último estágio, o mais perigoso, é quando o pecado se torna hábito e se aloja na mente. Tiago 1:14-15 nos mostra essa progressão. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Os demônios trabalham com paciência. Eles não têm pressa. Introduzem aos poucos uma música sensual aqui, uma piada imoral ali, um conteúdo indecente em outro lugar, até que aquilo que antes causava repulsa, agora passa a ser consumido com naturalidade. E quando a mente é acostumada ao pecado, ela perde o temor. Quando perde o temor, perde o arrependimento. E quando perde o arrependimento, perde a salvação. Eles têm medo de apenas uma coisa: que você desperte, que a sua mente seja liberta, que você perceba o que está acontecendo ao seu redor e tome uma decisão radical de cortar todas as influências que vêm sendo usadas para te amarrar. Os demônios sabem que se você renovar sua mente, eles perdem o controle. A Bíblia diz claramente em Romanos 12:2: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a batalha não está apenas no mundo ao redor, está na sua mente. Se você protege sua mente, você protege sua alma. Ore constantemente. A oração fortalece a mente e bloqueia ataques invisíveis. Alimente-se da palavra. Ela é a verdade que expõe toda mentira demoníaca. Evite conteúdos que desagradam a Deus. Aquilo que você vê e ouve entra na sua mente e influencia seus pensamentos. Vigie seus pensamentos. Quando vierem ideias erradas, duvidosas, negativas ou imorais, rejeite. Troque-os por promessas de Deus. Busque libertação. Se há áreas na sua mente já dominadas, clame por Jesus. Ele é poderoso para quebrar qualquer jugo espiritual. Talvez você tenha percebido, lendo este roteiro, que alguns desses caminhos já estavam ativos em sua vida, que sua mente vem sendo manipulada sem perceber. Mas a boa notícia é: Jesus ainda está com as mãos estendidas. Ele não veio apenas para perdoar pecados, ele veio para libertar mentes, restaurar identidades e dar novos pensamentos. Filipenses 2:5 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso significa que é possível viver com a mente de Cristo. É possível pensar como Ele, desejar o que Ele deseja, amar como Ele ama. E quando isso acontece, nenhum controle demoníaco resiste. A mente é o campo de batalha mais importante da sua vida espiritual. E hoje, essa guerra foi exposta. Agora você sabe os caminhos. Agora você conhece os disfarces. Mas o mais importante, agora você pode se levantar, fechar as brechas e tomar sua mente de volta. Satanás e seus demônios não tiram folga. Eles não descansam, não se cansam e não se distraem. Eles observam, estudam e planejam. Por isso, a mente de um servo de Deus precisa estar em constante vigilância espiritual.
Mas a boa notícia é que Jesus também não dorme, e ele nos deixou ferramentas espirituais poderosas para blindar a mente contra todo o ataque demoníaco. A primeira proteção é a palavra de Deus. Ela é mais do que um livro. É uma espada espiritual que corta mentiras, que expõe os ataques e revela as estratégias do inferno. Como está escrito em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A segunda é a oração constante. Não apenas orações decoradas, mas conversas sinceras com Deus, entregando os pensamentos, confessando as tentações e pedindo discernimento. Jesus mesmo ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A terceira é o jejum. O jejum quebra fortalezas espirituais, silencia a carne e fortalece o espírito. É uma das armas mais temidas pelo reino das trevas, porque mostra que você está disposto a abrir mão do natural para alcançar o sobrenatural. A quarta é o discernimento espiritual. Muitas vezes, o inimigo lança pensamentos com aparência de verdade, mas são mentiras camufladas. Quem não tem discernimento aceita tudo, mas quem anda com Deus identifica até o sussurro do maligno. Por isso, ore por discernimento todos os dias. E por último, a renovação diária da mente. Não basta ter um momento de libertação, é preciso mantê-la. Renovar a mente significa colocar novos pensamentos, meditar em promessas, rejeitar tudo o que não glorifica a Deus. Como diz 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você começa a rejeitar o pecado que antes aceitava. Aquilo que era normal começa a causar incômodo espiritual. Você sente fome e sede da palavra. Seus pensamentos querem mais de Deus, mais presença, mais revelação. Você desenvolve uma repulsa natural por tudo o que entristece o Espírito Santo. Você identifica as setas antes mesmo de elas se alojarem. Ou seja, começa a discernir ataques antes que se tornem hábitos. Você não se sente mais sozinho nos pensamentos, porque sente que o Espírito Santo está presente em sua mente, guiando cada pensamento para a vontade de Deus. Esse processo é real, é sobrenatural. E acontece com todos os que se entregam completamente a Jesus e clamam por libertação mental. Não importa se foram anos de opressão, se há traumas, vícios ou pensamentos repetitivos que insistem em te dominar. Jesus tem poder para entrar no lugar mais escondido da sua alma e libertar aquilo que está preso. Marcos 5 nos mostra isso claramente. Um homem possuído por uma legião de demônios, vivendo entre os sepulcros, fora de si, sem controle da mente nem do corpo. Mas quando Jesus chegou, uma única palavra dele foi suficiente para expulsar todos aqueles espíritos e restaurar aquele homem por completo. Depois da libertação, a Bíblia diz que ele foi visto, assentado, vestido e em perfeito juízo. Esse mesmo Jesus está aqui agora. E a mesma palavra que libertou aquele homem pode libertar a sua mente hoje. Você chegou até aqui porque Deus está te chamando para algo maior.